de antigamente. Olha, era para começar esse vídeo já há muito tempo, mas pronto. De todas as formas, nós estamos aqui. It's your boy Texas. Muito obrigado por você estar nesse vídeo. Este vídeo é das últimas considerações da nossa viagem que nós fizemos no Egito, em Hurghada. Já estamos em Varsóvia. Estou aqui no meu humilde quarto, que a tendência é esse vai ser mesmo o novo visual do canal. Não vou estar a fazer vídeo mais prontos. Anyway, estamos aqui. Muito obrigado para você que assistiu todos os vídeos e estás aqui neste, que essa aqui é a quarta parte. Nunca se esqueça daquele like, de partilhar o vídeo, de comentar no canal e de subscrever-se. Nunca se esqueça. Nós não usamos nenhuma agência de viagem, toda a pesquisa foi feita por nós. O hotel foi feito pelo Booking. Nós pagamos, eu tenho que fazer uma cábula aqui. Eu tenho que fazer aqui uma cábula para ser sincero. Nós pagamos o equivalente a 782 euros para 4 noites em Hurghada. O resort é all inclusive. Tudo que nós comemos. Para quem viu o vídeo, tudo que nós comemos e bebemos. E olha que nós nem conseguimos mostrar. Não sei se vou dizer a metade, mas nós não mostramos muita coisa porque havia muitos momentos que nós iríamos aos mesmos sítios comer e beber. Então tudo que nós consumimos foi gratuito. Foi grátis, nós não pagamos nada. O que acabamos pagando foi, nós, além da reserva do resort, que eu já fiz isso aqui o preço, nós pagamos a nossa viagem, que foi, nós saímos de Varsóvia para Hurghada, nós pagamos equivalente a 579 euros. Nós fomos para a Suíça primeiro, depois é que fomos para Hurghada. A viagem foi boa, posso assim dizer. A viagem da Suíça para Hurghada, diria que foi um pouquinho melhor, porque tivemos suficiente comida, né? Boa, durante o voo. Para vos situar, nós quando estivemos na Suíça, antes de embarcarmos para o Egito, nós tivemos que passar pela parte da imigração, que foi muito simples, só mostramos a nossa identificação, passaporte, residência para quem tem, então foi sem problemas, muito, mas muito rápido. Posto no Egito, aí começa o show. Saímos do voo, nós tivemos de pagar 25 euros. Na verdade, o preço é 25 dólares ou 25 euros para tu pagares o visto. O visto é de 1 mês e tu podes pagar pelo visto logo no país que tu vives. Nesse caso, nós poderíamos pagar na Polónia, mas na verdade nos aconselharam pelo consulado da Embaixada do Egito na Polónia, isso em Varsóvia, para nós pagarmos o visto na entrada, que foi 25 euros. Nós fomos logo com cash, que foi muito, bem, muito rápido, mas o perrengue começa, olha, não me atirem com pedra, só porque estou a usar essa palavra brasileira, não me atirem com pedra, mas anyway, o perrengue começa que logo nós a entrarmos, tinha várias agências a venderem visto, e na que nós pagamos o visto, porque temos que pagar para 2, o moço que nos atendeu, ele ficou a falar, olha, literalmente foi assim, nós chegamos, queremos comprar o visto, ele estava sem um telefone, ele nem nos olhou, ele pegou, nem tinha pegado o dinheiro, pegou o nosso passaporte, ele foi na última página, colocou logo o visto, nos entregou e depois é que nos pediu dinheiro. Foi literalmente, nós quase que nem falamos com ele. Olha, foi, eu diria que foi, a sensação foi muito estranha, porque eu pelo menos esperava que ele fosse um pouquinho mais cordial, a tentar falar conosco mais prontos. Começamos já assim, anyway, fomos para a parte da imigração, né? Que o moço, ele viu a nossa documentação, perguntou-nos se vivemos aonde, foi muito simples, foi rápido e simples, ele nos viu o nosso documento, carimbou e saímos. Logo ao sairmos, 10 segundos ou 7 segundos ao sairmos, depois de colocar um carimbo no nosso passaporte, um policial nos pediu novamente o passaporte. Nós achamos estranho, porque não faz sentido. Tá bem. Continuamos a andar para sairmos do aeroporto. O aeroporto, por acaso, é grande, e andarmos, nos pararam novamente para nos pedir o documento. E havia uma fila com uma máquina de raio-x, como se estivesse a passar pela segurança, ou como se estivesse a entrar pela segurança no aeroporto, que tinha fila, uns passavam, outros não, parecia que fosse totoloto, eles olhavam, não, tu deves passar aí com a tua mala, e nós infelizmente acabamos sofrer por isso. Pediram que nós colocássemos a nossa mochila na máquina, nos perguntaram uma coisa ou outra. Claro, não podia faltar. Não nos pediram o nosso passaporte inúmeras vezes, só para sairmos do aeroporto e entrarmos no país. Essa foi logo a emoção. Mas é o que é, né? Cada um com a sua sorte. Mas do nosso lado foi um pouquinho tranquilo, mas foi irritante. Então nós saímos, encontramos logo o táxi que nós reservamos no hotel. Nós reservamos a partir do Booking o nosso táxi, dependendo de como tu vais viajar e dependendo da fase. Há momentos que você pode ter
o transporte gratuito. Na nossa vez, nós temos que pagar. Nós escolhemos o Land Cruiser, acho que é assim que se fala, ou na banda que nós chamamos de V8, mas infelizmente eu não recomendo se vocês vão 2. É super recomendado que você use aquilo se vocês forem 4. Não recomendo porquê? Porque nós vemos que o carro é muito velho, nós pagamos 70 euros pelo transporte do aeroporto até o resort. Para aquele carro, para nós não compensou, mas é o que é. Nós achamos que seria um carro premium, mas foi premium, mas não compensou. Mas de todas as formas, foi tranquilo. O senhor que nos levou... Estou com sede, estou com muita sede, não estava mais aguentando, estou a falar muito. Estava a precisar. Nós entramos, o senhor estava com a placa com o meu nome. Isso para quem assistiu, claro, né? Viu no primeiro episódio. Ele nos tirou do aeroporto até o resort, foi perfeito. O trajeto é muito, mas muito longo, mas foi calmo porque nós fomos falando. E quando chegamos lá, nós tentamos usar o roaming, não funcionou. Nós esperamos estar no resort e logo que chegamos no resort, aí a maravilha começou. Nos receberam com toalhas, né? A recepção naquele hotel foi maravilhosa. Diria que a prestação, ou pelo menos a forma que nos atenderam, o serviço foi top. Não tenho literalmente reclamações. Nós chegamos por volta das 12, 13 e não demoramos, nos deram, a primeira coisa que nos deram, além das toalhas, foi o sumo de manga que eu até hoje guardei no meu coração. Eu vou sempre pedir, sempre que for para lá. Eu amo manga, amo na verdade frutas tropicais e manga não poderia faltar. Nos deram e depois pedimos espumante. Aí logo que tu chegas, tu já tens direito a tudo e colocaram-nos aquela pulseira que vocês viram e depois dali foram-nos mostrar um pouquinho sobre o resort e nos levaram para o nosso quarto. Algo que eu já achei um pouquinho estranho é que o que acontece? Dependendo dos dias que tu vais estar no resort, tu tens um número de restaurantes La Carte que tu podes jantar. O que significa? Muitos restaurantes deste mesmo resort só abrem de noite, isso daí 18 às 22 e você deve reservar. E muitas vezes, se você já exceder aquilo cedo, tu terás de pagar. Isso estando lá, se você é estrangeiro, tu só pagas em euros. Tu só podes pagar em moedas egípcias se tu fores egípcio. Essa também é uma regra já do país. Nós tivemos direitos a 2 restaurantes da Carté, que foi o asiático, que vocês viram que nós comemos sushi, e o libanês. Nós não conseguimos comer no Maia, e essa aqui é a explicação. Nós queríamos jantar no Maia, mas não funcionou porque eles nos taxariam por tudo que nós comeríamos no Maia e para nós não faria muito sentido. Naquele dia nós preferimos jantar no buffet porque era gratuito, faz parte do All Inclusive, mas jantar no restaurante La Carte, tu deverias pagar, que não compensaria. Essa informação, de uma forma ou de outra, não foram muito claros conosco e é o que é. De todas as formas, além disso, estava tudo perfeito. A experiência de quadriciclo que nós tivemos com o camelo, olha, nós pagamos 165 euros tudo, certo? Já com os lenços. Então o preço era 150, 140. Baixamos até 150. 150, né? O que aconteceu? Nos cobraram 100 euros por pessoa pelaquela experiência privada. Sim, como os bons angolanos que somos, nós pedimos aquele desconto. Tem que pedir desconto. Nós pedimos aquele desconto de 200 euros, nós pagamos 150 euros pela experiência. E aquele lenço que nós usamos, não sei o nome, acho que aquilo custa 5, mas... Sim, tem de 5, tem de 10. Nós pagamos 15 para a moça, claro, né? Você sabe como é que é complicado. Se você não proporcionar, vão te falar mal. Eu assim, fui já com aquele lenço malai, ela foi com premium. Mas pronto, é o que aconteceu. Ela foi já com lenço premium de 10 euros, eu fui com de 5. No final não tem nenhuma diferença. Mas pronto. No total, a experiência de quadriciclos e camelo foi 165 euros, mas aquela experiência no seu todo foi muito boa. Porém, não recomendo andarem de camelo. Por que as pessoas não falam isso? Acho Por que? que não falam sobre esse assunto. Se calhar não fala, não andem de camelo. Não diria que é horrível, pelo menos o camelo... eles maltratam os animais basicamente. Isso tu vais estar com um feeling malaico quando estiveres lá, porque o animal não vai ser tratado daquela forma como... É horrível, não façam isso. Essa aqui é a parte triste da viagem, que olha, para ser sincero, quando tentamos
a primeira tentativa, nós filmamos, ela basicamente caiu. Basicamente eu caí, só que Sim. não foi uma tragédia porque o instrutor me segurou. Sim, sim, foi segurada, então. Epá, eu também tava com medo, mas você sabe, você é homem, você deve manter aquela pausa que não tá, que esse mal é básico, que nada aqui não tá te incomodar, são coisas básicas. Mas em Angola sofremos Eu assim muito. estou a cair, vou perder a minha vida. Porque é uma Não, coisa mas isso é básica. coisa básica, porque eu não posso tremer, eu estava aí para te defender, claro, mas na minha vez eu estava assim, eu já andei de camelo há 10 anos atrás. Então, nós optamos, numa próxima viagem, nunca pagaríamos para andar de camelo. A viagem de quadriciclo chegou a um ponto, para ser sincero, que eu fiquei cansado de conduzir, porque era por muito tempo, nós conduzíamos mais de 1 hora, né? Se calhar quase 2 horas, se calhar. É maravilhoso, mas chega a ser muito cansativo e eu estava de câmera, tudo, olha, vão com roupa que tenhas noção que vai tudo sujar, porque nós passamos pelo deserto e não tem como, não tinha como. Eu até nem sei nem sei o que nós esperávamos, mas foi o que foi, mas a cena é muito fixe. Ele nos levou numa praia maravilhosa, nós não fomos preparados, senão mergulharíamos por uns minutos. E mais para frente pessoas pescam aí, é top de gama. E mais uma coisa que nós pagamos 11 euros pela xixa, mas em suma nós pagamos o quê? Pagamos o resort, que é 782, pagamos a viagem, 500 alguma coisa, pagamos o táxi, o transporte, 70 euros que é do aeroporto para lá, e para regressarmos nós mudamos e pagamos só 35, desculpa. Quer dizer, nós pagaríamos 70 pelas duas viagens se nós escolhêssemos o último carro que vocês acabaram vendo no último episódio. Então, que eu recomendaria mais esse para pagarem só 70, e o conforto é bem melhor, é climatizado. O primeiro que nós usamos não era climatizado. Exatamente. Era climatizado, mas como era um carro velho, então não se fez sentido. Nós pagamos 105 pelos dois transportes, mas é aquilo, se tivesse que vos recomendar, se pagariam 70 e seria isso. No regresso, parecia que nunca tínhamos distância daquele país. Parecia que nós não sairíamos por um pouco daquele país. Então, foi mais difícil sair do que entrar. Para terem noção, me pediram até fotos para provar, fotos que eu já vivi aqui na Polônia. Tinha que mostrar a foto no meu telefone. Fui pergunta, pediram que eu assinasse, mas pronto, né? Eles vão fazer o seu trabalho. E uma coisa ruim que eu diria que aconteceu é que o Egito em si é um país pobre, acredito, não sei, porque a população, quase toda a população, meio que tu como turista te sentes obrigado a pagar ou a dar gorjeta em tudo. Até no quarto de banho do aeroporto, se você fosse ao quarto de banho ao sair, muita gente pedia gorjeta. Era estranho, do aeroporto. Quer dizer, nós chegamos no aeroporto para regressarmos aqui. Logo no próprio aeroporto, antes de você ir fazer o check-in, deves passar pela segurança, que tu colocas a tua mala, que é fila, na minha visão, desnecessária. Tu fazes o check-in, que nós conseguimos fazer o check-in online, temos que ir lá presencialmente, que foi essa situação toda, nos pedirem muitos documentos, nos conversarem muita coisa, fizeram perguntas desnecessárias, mas enfim, eles vão fazer o seu trabalho, mas para mim foi desconfortável. Depois dali, entramos no aeroporto, que passamos novamente a segurança, eu estava de chinelo, disseram que eu descalçasse. Achei estranho, mas pronto, temos que obedecer. Depois dali tínhamos que assinar alguma coisa. Eram coisas estranhas que eu pelo menos nunca tinha vivido de imigração. E estando dentro do aeroporto, até pessoas, ou pelo menos vendedores, meio que transformam aquilo como se fosse uma praça normal, que eles tentam te vender coisas. É estranho, mas pronto, é o que é. Nós preferimos não visitar a cidade assim de Hurghada, porque nós queríamos uma viagem
com alto padrão. Então nós não queríamos nos meter em conflitos, nós não queríamos nos meter em situações desagradáveis. Há muitas histórias aí no Egito que não é tão confortável ir com mulher ou andar, sei lá como. E por outra, nós queremos uma viagem tranquila, tranquila. Por isso é que tudo que nós fizemos foi basicamente no resort. E quando nós saímos com, mesmo até o nosso guia turístico ou a pessoa que nos acompanhou para andarmos de quadriciclo, ele já tinha conexão com o hotel, então foi fácil. Tu podes fazer scuba diving, tu podes visitar ilhas. A princípio, acho que os dias estavam ocupados, e certo que nós queríamos, e depois preferimos só andar de quadriciclo, que foi 5 estrelas. É bom reservar, ou logo que tu chegares, fala logo com a recepção, e eles vão tentar organizar aquilo. Todos os presentes que vocês viram no hotel, as camas decoradas, o jantar com flores, eu reservei, coloquei que é um momento especial e eles vão organizar aquilo sem cobrar nada, nada. O bolo que nós pedimos no jantar asiático também foi gratuito, é só vocês devem reservar 24 horas antes. Então, props para o hotel, eles conseguiram delivery sem problemas algum. Tudo sobre isso. Basicamente, esse aqui foi o nosso vídeo ou a nossa experiência. Tem alguma coisa que eu esqueci? Acho que não. Acho que eu não esqueci nada. E se esqueci, lamento. Nunca se esqueça de deixar aquele like, partilhar esse vídeo, subscrever no canal e tamo juntos. Tu não podes fazer isso nos militares. Retira. Pá, até já.